Como funciona a entrada e saída de dados? Vamos começar esse tópico com uma breve discussão sobre dispositivos externos, seguida por uma visão geral da estrutura e função de um módulo de entrada e saída. Depois, veremos as diversas maneiras como uma função de entrada e saída pode ser realizada em cooperação com o processador e a memória RAM, a tal da interface de entrada e saída interna, e finalmente examinamos a interface de entrada e saída externa, entre o módulo de entrada e saída e o ambiente externo. As operações de entrada e saída são realizadas por uma grande quantidade de dispositivos externos. Não só teclados e mouses, mas HDs também são dispositivos externos, por exemplo. Eles oferecem um meio de troca de dados entre o ambiente externo e o computador. A conexão entre um dispositivo externo e o computador é feita por um módulo de entrada e saída. E um dispositivo externo conectado ao módulo de entrada e saída é chamado de periférico. Existem três categorias de dispositivos externos: os legíveis ao ser humano, adequados para comunicação com usuários de computador, como monitores de vídeo e impressoras; os legíveis à máquina, adequados para comunicação com equipamentos, como discos magnéticos e fita, e sensores e atuadores, como aqueles usados na robótica; e os de comunicação, adequados para comunicação de dispositivos remotos. Eles permitem que o computador troque dados com o dispositivo remoto, sendo ele um sistema legível ao ser humano, como um terminal, ou um dispositivo legível à máquina, ou até mesmo outro computador. O meio mais comum de comunicação entre o computador e o usuário é o conjunto teclado-monitor. O usuário fornece inputs pelo teclado, e esses inputs são transmitidos ao computador, e podem ser exibidos pelo monitor. Além disso, o monitor exibe dados fornecidos pelo computador. Para a entrada do teclado, quando o usuário pressiona uma tecla, isso gera um sinal eletrônico, que é traduzido pelo transdutor do teclado, e depois é traduzido para o padrão de bits IRA correspondente. Esse padrão de bits é então transmitido ao módulo de entrada e saída no computador, onde o texto pode ser armazenado no mesmo código IRA. Na saída, os caracteres do código IRA são transmitidos a um dispositivo externo do módulo de entrada e saída. Então, o transdutor do dispositivo interpreta esse código e envia os sinais eletrônicos exigidos para o dispositivo de saída. Esse tal de código IRA que eu citei é o código de texto mais utilizado, o International Reference Alphabet. Cada caractere nesse código é representado por um número binário exclusivo de 7 bits, sendo assim podendo representar 128 caracteres diferentes. Uma unidade de disco tem a eletrônica para trocar sinais de dados, controle e estado com o módulo de entrada e saída, mais a eletrônica de controlar os mecanismos de leitura e escrita do disco. Em um disco de cabeça fixa, o transdutor é capaz de converter os padrões magnéticos da superfície do disco móvel em bits no buffer do dispositivo. As seguintes funções e requisitos para o módulo de entrada e saída encontram-se nas seguintes categorias: controle e temporização, comunicação com os periféricos, comunicação com o processador, armazenamento temporário de dados, que seria o buffering, e a detecção e relato de erro. A qualquer momento, o processador pode se comunicar com dispositivos externos sem nenhum tipo de padrão. Assim, a função de entrada e saída tem um requisito de controle e temporização, para coordenar o fluxo de tráfego entre os recursos internos e os dispositivos externos. Por exemplo, o controle de transferência de dados de um dispositivo externo ao processador poderia envolver as seguintes etapas. Primeiro, o processador interroga um módulo de entrada e saída para verificar o estado do dispositivo. Segundo, o módulo de entrada e saída retorna o estado do dispositivo, ou seja, se ele está apto ou não para a transferência. Terceiro, se o dispositivo estiver operacional, o processador solicita a transferência dos dados por meio de um comando ao módulo de entrada e saída. Quarto, o módulo de entrada e saída obtém uma unidade de dados, por exemplo 8 ou 16 bits, do dispositivo externo. E por último, os dados são transferidos no módulo de entrada e saída ao processador. Decodificação de comando. O módulo de entrada e saída aceita comandos do processador, normalmente enviados como sinais no barramento de controle.
Por exemplo, um módulo de entrada e saída para uma unidade de disco precisa aceitar os seguintes comandos: read sector, write sector, seek, número de trilha e scan ID de registro. Dados. Os dados são trocados entre o processador e o módulo de entrada e saída. Informação de estado. Como os periféricos são muito lentos, é importante conhecer o estado do módulo de entrada e saída. Por exemplo, se o módulo de entrada e saída estiver que enviar os dados ao processador, a leitura, ele pode não ser capaz de fazer isso porque ainda está trabalhando no comando de entrada e saída anterior. Esse fato pode relatar um sinal de estado, sendo mais comuns BUZZ e ready. Reconhecimento de endereço. Um módulo de entrada e saída precisa reconhecer o endereço exclusivo para cada periférico que controla. Uma tarefa essencial para o módulo de entrada e saída é o buffering de dados. Basicamente armazenar dados temporariamente enquanto eles estão sendo movidos de um local para o outro. Os dados vindos da memória principal são enviados para o módulo de entrada e saída de uma maneira rápida, mantidos em buffer no módulo. Também precisa ser capaz de operar na velocidade do dispositivo e da memória. Finalmente, o módulo de entrada e saída normalmente é responsável pela detecção de erro, e subsequentemente ele deve relatar esses erros à CPU. O módulo também precisa ser capaz de reconhecer e gerar endereços aos dispositivos associados a ele. O módulo de entrada e saída funciona para permitir que o processador veja uma grande variedade de dispositivos de uma maneira simples. Agora veremos as três principais técnicas de entrada e saída, começando pela entrada e saída programada. Quando o processador está executando um programa e encontra uma instrução relacionada à entrada e saída, ele executa essa instrução emitindo um comando ao dispositivo apropriado. É responsabilidade do processador verificar periodicamente o estado do módulo de entrada e saída, até descobrir se a operação terminou. Ou seja, o processador não fará nada até que a operação termine. Com a entrada e saída programada, as instruções são facilmente mapeadas em comandos de entrada e saída, e normalmente existe numa relação 1 para 1. A forma da instrução depende do modo de como os dispositivos externos são endereçados. Cada dispositivo recebe um identificador ou endereço exclusivo. Um comando de entrada e saída contém um endereço do dispositivo desejado, onde cada módulo de entrada e saída interpreta as linhas de endereço e determina se o comando é para ele mesmo. O processador, a memória principal e o dispositivo de entrada e saída compartilham um barramento comum, dois modos de endereçamento são possíveis, a mapeada na memória e a independente. Na mapeada na memória, existe um único endereço para locais de memória e dispositivos de entrada e saída. Sendo assim, o processador trata os dados dos módulos de entrada e saída como locais de memória. Na independente, o barramento pode ler e escrever dados ao periférico, além das linhas de comando que especificam se o endereço se refere a um local de memória ou a um dispositivo de entrada e saída, a tornando independente da memória. Se a entrada e saída independente for usada, haverá apenas algumas instruções de entrada e saída. Uma vantagem da entrada e saída mapeada na memória é que um repertório de instruções pode ser usado, permitindo uma programação muito mais eficiente. Uma desvantagem é que um espaço valioso da memória é utilizado. Ambas são comumente usadas. Entrada e saída controlada por interrupção. Uma alternativa super válida para evitar perda de uso da UCP é a utilização de interrupções do processamento. O processador envia um comando de entrada e saída para o módulo e continua a executar outras instruções. O módulo de entrada e saída interrompe o processador quando o mesmo estiver pronto para trocar dados. O processador efetua a transferência de dados e depois retorna ao seu processamento original. É mais eficiente que a entrada e saída programada, pois elimina ciclos de espera desnecessários. Dessa maneira, não há espera pelo dispositivo. Seguindo o processo algoritmo a seguir, a interrupção age da seguinte forma: lê o estado do módulo, verifica o estado, lê uma palavra do módulo de entrada e saída, escreve uma palavra na memória e termina. Como características, esse algoritmo possui uma alternativa válida para que as UCPs não tenham perda de tempo e continuem sempre interrogando o estado de um periférico usando a técnica de interrupção.
O processo de interrupção vai interligar o hardware com o software. O hardware vai enviar, executar, reconhecer, armazenar e carregar novamente, enquanto o software vai armazenar esses dados com o processamento de interrupção. Informações de estado do processo são restaurados. Há basicamente duas fases de interrupção: as interrupções internas e as interrupções externas. As interrupções internas ocorrem devido a algum tipo de evento gerado pela execução de uma instrução. Já as interrupções externas são causadas por um sinal externo ao CP que a interrompe, e em geral isso está relacionado a uma interface de entrada e saída. Avisar ao CP que determinado periférico deseja atenção para deferir dados. Como visto anteriormente, o módulo de entrada e saída, programada e controlada por interrupções, eles necessitam ativamente da intervenção do processador para haver a transferência de dados, fazendo assim ter duas desvantagens principais. A primeira, a taxa de transferência é limitada à velocidade com qual o processador consegue atender a um dispositivo. E a segunda, o processador fica ocupado no gerenciamento de transferência de entrada e saída. Tanto uma quanto a outra acabam utilizando o processador para essa tarefa, fazendo com que ele fique ocioso demais para as demais tarefas. Para um grande volume de transferência de dados, existe um método mais eficiente para isso: acesso direto à memória. A DMA é um módulo adicional ao barramento, que imita as funções do processador em quase todo o processo de transferência, assumindo a responsabilidade de fazer a comunicação entre a memória e os dispositivos de entrada e saída. A DMA utiliza o barramento enquanto o processador não está utilizando ele. O processador deseja ler ou escrever um bloco de dados. Indica a operação de leitura ou escrita, usando uma linha de controle de leitura ou escrita entre o processador e a DMA. O endereço do dispositivo de entrada e saída envolvido comunicado nas linhas de dados. O local inicial da memória para ler ou escrever comunicado na linha de dados e armazenado pelo módulo DMA em seu registrador de endereço. O número de palavras a serem lidas ou gravadas, novamente comunicado por linhas de dados e armazenado nos registradores contador de dados. Fazendo assim, o processador delega a atividade de transferência de dados para a DMA. Então, o processador pode continuar fazendo outra tarefa assim. A DMA, por sua vez, faz a transferência do bloco de dados diretamente para a memória, passando palavra por palavra. Quando a DMA termina a transferência, ela sinaliza o processador, fazendo com que ele esteja envolvido apenas no começo e no fim da transferência. Enquanto o DMA está utilizando o barramento para transferir os dados, o processador fica ocioso. De modo semelhante, quando o processador está utilizando o barramento, o DMA fica ocioso. O DMA 8237 é conhecido como um controlador de DMA flutuante. Isso significa que os dados movidos de um local para o outro não passam pelo chip e nem são armazenados nele. Portanto, o DMA só pode transferir dados entre uma porta de entrada e saída e um endereço de memória. Com a evolução dos sistemas de computação, tem havido um crescimento no padrão de complexidade e sofisticação dos dispositivos individuais. Em nenhum outro lugar isso é tão evidente quanto na função de entrada e saída. Já vimos parte dessa evolução, e podemos resumir suas etapas da seguinte forma. Primeiro, a CPU controla diretamente o dispositivo periférico. Isso é visto em dispositivos simples controlados por microprocessadores. 2. Um controlador de módulo de entrada e saída é acrescentado. A CPU usa a entrada e saída programada sem interrupções. Com essa etapa, a CPU fica por fora dos detalhes específicos das interfaces dos dispositivos externos. Terceiro, a mesma configuração da etapa 2 é utilizada, mas agora as interrupções são empregadas. A CPU não precisa gastar tempo esperando que uma operação de entrada e saída seja realizada, aumentando assim a sua eficiência. Quarto, o módulo de entrada e saída recebe acesso direto à memória por meio de DMA. Ele agora pode mover um bloco de dados para a memória sem envolver a CPU, exceto no início e no final da transferência. Quinto,
o módulo de entrada e saída é aprimorado para se tornar um processador por conta própria, com comando especializado em instruções, ajustados para entrada e saída. A CPU direciona o processador de entrada e saída a executar um programa de entrada e saída armazenado na memória. O processador de entrada e saída busca executar essas instruções sem intervenção da CPU. Isso permite que a CPU especifique uma sequência de atividade de entrada e saída e seja interrompida somente quando a sequência tiver sido executada. Sexto, o módulo de entrada e saída tem uma memória local própria. De fato, é um computador separado. Com essa arquitetura, um grande conjunto de dispositivos de entrada e saída pode ser controlado, com o mínimo de envolvimento da CPU. Um uso comum para essa arquitetura tem sido no controle da comunicação com terminais interativos. O processador de entrada e saída cuida da maior parte das tarefas envolvidas no controle dos terminais. Enquanto se prosseguir nessa evolução, a entrada e saída de dados precisará menos da intervenção da CPU no seu processo. Não, cancela! A interface para um periférico a partir de um módulo de entrada e saída precisa ser ajustada de acordo com o periférico. Uma característica importante da interface é se ela é serial ou paralela. Em uma interface paralela, existem múltiplas linhas conectando o módulo de entrada e saída e o periférico, e diversos bits são transferidos simultaneamente. Em uma interface serial, há apenas uma linha usada para transmitir dados, e os bits precisam ser transmitidos um de cada vez. A conexão entre um módulo de entrada e saída em um sistema de computação e os dispositivos externos pode ser ponto a ponto ou multiponto. A interface ponto a ponto oferece uma linha dedicada entre o módulo de entrada e saída e o dispositivo externo. Em sistemas pequenos, como PCs ou estações de trabalho, as conexões ponto a pontos típicas são usadas para o teclado, impressora e modem externo. As interfaces externas multiponto são usadas para dar suporte a dispositivos externos de armazenamento em massa, unidades de disco e fita, e dispositivos de multimídia, como CDs. Nessa sessão, examinamos dois exemplos importantes, FireWire e InfiniBand. No interesse em desenvolver uma alternativa de alta velocidade para interfaces de entrada e saída para sistemas pequenos. O resultado é conhecido como FireWire. Ele tem diversas vantagens em relação às interfaces de entrada e saída mais antigas. Ela tem velocidade mais alta, baixo custo e é fácil de se implementar. Um dos pontos fortes da interface FireWire é que ela usa transmissão serial ao invés da paralela. As interfaces paralelas exigem mais fios, resultando em cabos e conectores maiores e mais caros. A intenção da interface FireWire é oferecer uma interface de entrada e saída com um único conector, que pode tratar de diversos dispositivos através de uma única porta. O FireWire permite a conexão a quente, Hot Plugging, onde é possível conectar e desconectar periféricos sem ter que desligar o sistema. Além de permitir também uma configuração automática, onde não é necessário definir manualmente IDs de dispositivo ou se preocupar com a posição relativa dos dispositivos. O InfiniBand é uma especificação de entrada e saída recente, voltada para o mercado de servidores de ponta. O InfiniBand tornou-se uma interface popular para redes de armazenamento e outras configurações de armazenamento grandes. Basicamente, ele permite que os servidores, armazenamento remoto e outros dispositivos de rede sejam conectados em uma fábrica central de comutadores, como switches. A arquitetura baseada em comutador pode conectar até 64.000 servidores, sistemas de armazenamento e dispositivos de rede. Concluindo o assunto, a arquitetura de entrada e saída do sistema de computação é a sua interface com o ambiente exterior. Essa arquitetura fornece ao sistema operacional as informações que ele precisa para gerenciar as atividades de entrada e saída de modo eficaz. Existem três técnicas principais de entrada e saída, sendo a primeira delas a entrada e saída programada, em que ela ocorre sob o controle direto e contínuo do programa, solicitando as operações de entrada e saída. Em segundo, a entrada e saída controlada por interrupção, em que o programa emite um comando de entrada e saída e depois continua a executar, até que seja interrompido por um hardware de entrada e saída, solicitando o final da operação.
E por fim, o acesso direto à memória, ou DMA, em que o processador de entrada e saída especializado assume controle de uma operação de entrada e saída para mover um grande bloco de dados. E os dois exemplos mais importantes de interface de entrada e saída são o InfiniBand e o FireWire. Essa foi a nossa apresentação e obrigado pela sua participação.